Olá, eu sou a Bianca Aichinger e eu sou a sócia cofundadora da Quantum Development. Hoje eu estou aqui em mais um episódio do podcast Backstage da Liderança com o Vitor Bertoncini, que hoje é um grande amigo, mas foi meu líder na Whirlpool por 1 ano e meio. Então, entre ali 2016, 2017 até um pouquinho de 2018, a gente trabalhou junto. E é um prazer enorme para mim estar aqui com o Vitor hoje. Ele me mostrou muita coisa. Então, o Vitor foi uma pessoa que no meu caminho pessoal e profissional fez muita diferença. Então, a gente trabalhava em grandes projetos, né? A gente trabalhava juntos na Whirlpool, que é a empresa que está por trás das marcas Brastemp, Consul, Compra Certa e KitchenAid. E a gente tinha uma grande missão que era tornar um negócio de vendas diretas para os consumidores um negócio relevante para a companhia. Já era importante, mas a gente estava trabalhando juntos no momento de virada, né, Vitão? Foi isso. E ele me mostrou uma clareza sobre o papel da liderança que eu nunca tinha vivenciado na minha vida. Então, entendendo o papel do líder, né, do líder de uma unidade de negócios grande, que é dar clareza da missão para todos os colaboradores de forma consistente, através de rituais bem pensados e bem desenhados. Tanto rituais grandes, eu lembro que a gente repetia qual que é a estratégia, tinham 3 slides que eram sempre repetidos. A gente falava que era o método Kumon do Vitão. Então, ele sempre repetia as mesmas coisas para se certificar de que todo mundo sabia para onde a gente estava indo. E aí ele no dia a dia, como ele conseguia, ele era capaz de desdobrar aquilo que estava vindo de cima para a gente que estava lá na operação e que precisava desdobrar para as equipes, né, em programas, em iniciativas, em metas. Então, ele exercia esse papel de liderança de uma forma muito intencional. E tem um outro elemento do papel da liderança dele, ou da forma como ele trouxe, que também mostrou muito para mim, abriu os olhos de algo que eu nunca tinha nem pensado, que é o papel do líder em desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento das equipes. Então, ele entendia que era o papel dele cultivar a confiança mútua entre as pessoas, a segurança psicológica dentro dos times, e isso precisava ser trabalhado, não viria por sorte, nem, né? Não viria simplesmente porque a gente entendia que seria importante. Então, ele foi muito intencional nisso. E também muito intencional no desenvolvimento das pessoas e dos indivíduos. Então, eu fui trabalhar com o Vitor, por sorte, por azar, depois de 20 anos, mais de 20 anos de carreira. E eu nunca tinha recebido feedbacks tão genuínos e que foram tão importantes para mim. Então, quando a gente conecta a boa intenção, que é algo que está muito claro no Vitor, a questão da integridade, de fato pesar as coisas, de pesar valores, pesar metas de curto prazo, longo prazo, os indivíduos. Então, esse ponto de partida da boa intenção, associado ao entendimento do negócio, o que o negócio precisa, e aquilo que o indivíduo precisa e consegue tolerar, em termos de feedback, acho que é um talento, uma fortaleza muito grande que ele tem, que ele trouxe, e que me deixou muito claro isso do papel do líder, que poder que isso tem. E de lá para cá, isso tem sido uma grande inspiração. Então foi na Whirlpool que eu me descobri uma pessoa que desenvolve também seus liderados, a partir desse exemplo. E foi a partir disso também que eu tive um insight de, poxa vida, em quase 20 anos de carreira, eu nunca tinha tido um parceiro de desenvolvimento. Tive sorte de ter tido o Vitor. Mas até então eu não tinha tido. E aí eu entendi que a maioria das pessoas, na maior parte da sua carreira, não tem esse cara, essa mulher, essa pessoa ajudando, um parceiro de verdade. E aí a minha transição de coaching tem muito a ver com isso, em me tornar essa pessoa. Então os nossos caminhos se separaram, já tem acho que 7 anos. A gente nesse processo desenvolveu uma admiração e um carinho muito grande. E eu tenho uma enorme gratidão por você ter passado pela minha vida, me ensinado tanto e sido exemplo de tanta coisa importante. E o Vitor hoje mora em Portugal, então de fato é um privilégio muito grande ter ele aqui conosco para contar um pouquinho da história, do momento
e do que faz o coração bater forte, os olhos brilharem, aquilo que traz esperança e que acalenta o coração. Nossa, tô emocionado aqui com essa abertura, viu, Bi? O que faz os olhos brilharem, meu olho já tá brilhando aqui, né? Mas meio que lacrimejando, na verdade. Hum. Porque, poxa, pra mim foi super especial ouvir isso de você. Gratidão enorme pela tua confiança também, pela tua entrega, né? Acho que a gente conseguiu fazer uma parceria muito forte naquele momento e saber que isso de alguma maneira influenciou teus passos, né? E o que você está fazendo hoje brilhantemente. É uma honra enorme, tá? Fico muito grato pelas tuas palavras e sentir aqui dentro e vou levar pro resto da minha vida isso. Obrigada. Obrigada por estar aqui hoje. Obrigada por ter dispensado esse tempinho. Ele está em viagem, mais complexa a agenda. É, E mas não tinha como, eu ia abrir essa agenda para você de qualquer maneira. Eu tô morando em Portugal, né? Então eu venho para o Brasil, tenho alguns clientes aqui, depois a gente vai falar um pouquinho disso. Tem alguns clientes aqui super importantes, então eu venho com alguma frequência para o Brasil. É bom que eu não me desconecto das minhas raízes, mas eu venho com agendas super assim organizadas já, né? 15 dias que eu fico aqui mais ou menos, às vezes eu faço 30, 40 reuniões, é um negócio meio de maluco. Essa vez eu vim com a família, então eu tentei enfim, fazer uma agenda um pouco mais com respiros para poder estar junto com meus filhos, com a minha esposa. Mas quando você me ligou, eu falei, não, essa agenda eu vou abrir. E aí eu tirei tudo e estamos aqui, então muito obrigado pelo espaço. Que seja um papo muito gostoso. será. Isso aí. Obrigada. Obrigada. Seja bem-vindo. E se você quiser começar, geralmente eu gosto de começar dando uma pincelada naquilo que foi a tua trajetória pessoal e profissional até aqui. Então não precisa trazer muitos detalhes, tem muita coisa já no LinkedIn, se alguém quiser Sim, te sim. olhar, mas só conta a história. Tá bom. Bom, eu sou um profissional que tenho mais ou menos 30 anos de carreira, né? Eu comecei minha carreira, eu brinco que minha primeira profissão e a minha última profissão vão ser as mesmas, né? Vão ser a mesma, que é desenhista. Então eu comecei desenhando, né, profissionalmente. Antes de entrar em faculdade e tal, isso naturalmente me levou a pensar, né, em que faculdade fazer. Enfim, acabei fazendo publicidade, comecei em agência de publicidade. E trabalhei em agências e depois tive uma agência, bem novo ainda, eu empreendi com 20 anos, 21 anos. A gente chegou a abrir uma agência com alguns sócios, amigos meus. Depois eu entrei como trainee na Schindler, então eu brinco que eu tenho 3 grandes casamentos profissionais, né? Eu fiquei 10 anos na Schindler, 9 anos na Whirlpool, 9 anos na Schindler, 10 anos na Whirlpool e 7 anos na Raia Drogasil, então são 3 grandes ciclos, né, que eu fiz. Em coisas muito diferentes entre si, né? Mas eu brinco que eu vendi caixa na minha vida, né? Eu vendi caixa que subia e descia, elevadores, né? Depois eu vendi caixa que gelava a geladeira e depois caixa de remédio, enfim. Mas são 3 mega escolas, né? 3 líderes de mercado em mercados muito diferentes. E aí eu tive muitas oportunidades de sentar em cadeiras muito diferentes em cada uma delas, né? Então mesmo nessas grandes ondas, eu tive várias ondinhas pequenas ali, né? Uma delas onde a gente se encontrou, mas eu consegui ter uma visão bem ampla, né? De mercado, gestão, enfim, tal. Depois dessas 3 ondas, eu a minha esposa recebeu um convite para trabalhar em Portugal. Eu estava no momento de pensar um pouco em próximos passos e tudo. Eu achei que poderia ser uma boa oportunidade, né? De inicialmente até quase fazer um sabático, né? Mas eu fui para Portugal para ajudar uma startup e também, né, apoiar minha família nesse movimento. E naquele momento eu comecei a receber várias ligações para fazer consultoria dentro de alguns temas, né, que acabei me especializando. E isso acabou crescendo. Então hoje em dia eu estou praticamente 100% do meu tempo, né, fazendo consultoria ou conselhos, enfim, tá. Então estou num momento um pouco diferente. É um momento profissional bem especial, onde eu estou colocando muita coisa em prática, né, do ponto de vista profissional, ao mesmo tempo conseguindo equilibrar com a vida pessoal. Acho que esse tem sido o grande target aí dessa minha fase nova, né? Essa coisa do equilíbrio sempre é uma batalha tua, né? Você É, sempre. Eu acho que também me ensinou muito nesse sentido de trazer é, os limites. Até onde o trabalho pode ir, a minha saúde e a minha família. Sempre entendi que eram é. as tuas prioridades. Acho que não mudaram, né?
Não mudaram, mas acho que talvez hoje eu consigo executar muito mais o que eu pregava, sabe? Acho que antes eu pregava muito e não necessariamente eu conseguia executar. Eu acho que a vida de executivo ela tem um pouco desse dilema, né? Um grande dilema da vida do executivo é essa, né? Você conseguir de fato equilibrar as coisas, né? E de fato saber o que você leva para você e o que você não leva para você, né? Você está num processo de passagem, então não necessariamente o que está acontecendo ali significa que é você, né? Você está passando por alguma coisa, você não é aquela coisa, então, pro bem e pro mal. E eu acho que talvez no passado, né, durante a minha carreira, enfim, 30 anos, eu acho que eu exagerei muito do lado profissional e deixei muitas vezes o lado pessoal de lado, inclusive o lado de saúde. E eu acho que essa ficha foi me caindo bastante. Você me conheceu numa época, me conheceu assim, a gente trabalhou junto, né, que estava muito próximo um do outro, numa época que caiu muito essa ficha para mim. Eu tinha acabado de passar por uma depressão mal diagnosticada, né, um processo de burnout, assim, bem pesado, e eu estava retomando, recobrando, né, a minha saúde física e mental. Comecei pela física, inclusive, na época, e que ajudou a mental e tal. Então acho que foi um momento muito especial para mim quando a gente se encontrou também, né? Porque foi um momento de reencontro e de alguma maneira esse processo que eu estava vivendo de alguma maneira respingou ali, né, em todo aquele ambiente. E eu acho que a gente teve uma fase muito bacana ali, né? Uma fase muito boa nesse sentido também, né? Sim. Enquanto eu acho que a parte do trabalho também estava sendo muito recompensadora. E é difícil, né? Porque o trabalho, quando ele começa a trazer resultados e a gente começa a colher os frutos, é difícil não se investir 100% nisso. É isso. Requer muito mais. Tem que ter uma sabedoria, né? Uma maturidade para falar legal, né? E tem uma frase muito boa, assim, que até nessa nossa escola, né, Whirlpool, eu ouvi do presidente global, que tinha recém-assumido, enfim, na época, numa das primeiras interações dele, né, como presidente, ele falou, acho que a empresa estava passando por uma crise, né, em alguns lugares do mundo e tal, e ele falou uma frase que, poxa, me marcou bastante. Ele falou assim: você nunca é tão bom quanto te dizem quando tudo tá dando certo, e nem tão ruim como te dizem quando tá tudo dando errado. E eu acho que esse ponto da ponderação, ele é muito importante, ele é chave para qualquer profissional e qualquer pessoa, enfim, que quer manter uma vida relativamente íntegra, né? Você saber que você saber quem é você, né? Independente do que está acontecendo. E às vezes você está no meio de um maremoto, ou às vezes você está no meio do paraíso, né? Então, se você se apega àquela casca, né? Você acaba se desconectando de quem você realmente é, né? Acho que a gente conseguiu, de alguma maneira, mesmo nos grandes sucessos, manter um nível de humildade que nos alavancou para os próximos sucessos, né? Se a gente se ancora naquele sucesso inicial ali, talvez a gente relaxe e não pense em como melhorar, né? E do mesmo jeito, se a gente tá tomando muita porrada e absorve demais a porrada, talvez a gente se encolha e não consiga florescer. Então acho que esse processo todo que a gente viveu ali é um processo que hoje eu levo muito para minha vida, sabe? Talvez naquela fase nem tudo era tão intencional, tinha muita coisa mais intuitiva. Eu acho que hoje em dia, depois de um pouco mais de cabelo branco, né, e tombos na vida, a gente vai entendendo como a gente encaixa isso de uma maneira mais organizada, né, mais planejada. Mas eu acho que se a gente conseguiu passar por aquilo, que foi profissionalmente bem intenso, com alguma integridade mental, eu acho que foi por causa devido ao trabalho que você fez de construção desta confiança mútua, porque sempre foi papo reto. Papo reto, e papo reto bidirecional. Não tá funcionando pra mim, não tá funcionando pra você. Então eu acho que bem ou mal a gente conseguiu se apoiar e se puxar, e puxar uns aos outros pra terra, pra aquilo que de fato é real, eu acho. E de um lugar de muita integridade e verdade. Sim. Né? Sim. Integridade e verdade. Então trabalhar muito, sem ter que fazer politicagem, em cima de um pilar de verdade, também é mais fácil. É muito mais fácil, né? E eu acho que esse é um dever nosso como profissionais. Muitas vezes você não tem o contexto para isso, né? Mas quando você não tiver totalmente contexto, tem que tentar influenciar, obviamente. E se, assim, você entende que a tua influência não é o bastante, talvez você tenha que repensar, né? Será que eu tenho que estar aqui, né?
Porque, de fato, assim, ambientes profissionais que não lidam com esse tipo, né, de premissa, né, são ambientes muito tóxicos, né, são ambientes que adoecem as pessoas, né, e às vezes a gente pode até passar por um ambiente desse e a gente não está tão bem preparado pessoalmente para passar. Então, para mim, assim, hoje, talvez o que eu agreguei, né, depois de todo aquele tempo, foi um processo de autoconhecimento muito profundo, sabe, Bi, que para mim foi super importante, que aconteceu especialmente depois de 2023 ali, entre 2024 e 2025, eu fiz um trabalho muito forte, né, profundo de autoconhecimento, né, trabalhei muito um processo de espiritualidade, hoje eu estudo filosofia, hoje eu faço meditação, então assim, são coisas que eu não tinha lá atrás, mas sem dúvida são ferramentas que me ajudariam a passar melhor do que eu passei e com certeza vão me ajudar nos próximos desafios que virão, com certeza. E nesse processo, o que você descobriu sobre a tua essência? Quem é o Vitão sem os crachás? Sem os crachás, né? Isso é super importante, né? Na verdade, o Vitor mesmo, quem é o Vitor, não tem crachá nenhum, né? Assim, essa é uma coisa super mega importante. A minha visão é que hoje em dia, que eu consigo me encarar, né? É que eu sou um work in progress, sabe? Eu tô aqui para aprender, para servir e para evoluir, né? Me refinar como ser humano. Cara, com uma missão de ficar melhor e deixar o mundo em volta de mim um pouco melhor do que eu encontrei. Então acho que é um pouco disso, sabe? Isso é a essência da história, né? E por trás dessa essência tem um monte de trabalho, né? Tem um monte de trabalho. Então é um trabalho muito forte de desapegar, né? Desapegar das coisas, desapegar dos títulos, desapegar das vaidades, desapegar do pertencimento muitas vezes, da aprovação, né? E ter uma abertura, né, para o novo, abertura para o mundo, abertura para o fluxo natural das coisas, né? Acho que esse tem sido muito a tônica, né? E assim, eu tenho certeza que eu ainda vou descobrir muito mais coisas sobre isso, mas acho que assim, essa essência é a essência que tem permeado muito as minhas decisões, né? Inclusive profissionais. Então, hoje é um pouco disso que eu tenho, que está muito claro para mim, sabe? Então, então, se eu te falar, eu sou um profissional, hoje eu não consigo mais responder isso, né? Te colocar numa caixinha. Sou um executivo que, não, e mesmo sou um pai, sou um marido, assim, eu sou tudo isso, mas assim, é muito mais, né? Acho que tem um pouco desse entendimento que existe algo além, né, do que a gente está vivendo, e o que a gente está vivendo é muito mais para a gente se preparar para chegar nesse além, né? Acho que é um pouco dessa história. Quando você fala que você é work in progress, eu começo a pensar a vida é uma sequência de decisões, pequenas, médias e grandes. Sim. Que é o grande livre-arbítrio, né? Um presente que a gente recebe quando a gente nasce. Como é que você percebe que a tua tomada de decisão, os valores que regem a tua tomada de decisão, mudaram com o tempo? Excelente pergunta. Eu acho que talvez uma coisa que mais mudou, sabe, Bi, para mim, foi que eu aprendi a respeitar o fluxo natural das coisas, mais do que eu respeitava, e abrir mão um pouco do controle, sabe? Eu acho que muitos dos meus passos profissionais, até, enfim, pouco tempo atrás, eles tinham algumas regras de ouro de como eu iria, enfim, conduzir minha carreira e tal, e muito ancoradas na racionalidade, critérios objetivos pautando minhas decisões. Eu acho que nos últimos tempos eu tenho usado muito mais a sutileza, sabe? Muito mais a intuição para tomar decisões, inclusive as profissionais, né? Então, deixa eu dar um exemplo para você. Durante essa minha carreira executiva, eu sempre tive 5 preceitos técnicos que eu usava para tomar decisão para onde eu vou, né? Acho que tinha sempre uma coisa assim, eu tenho um foco em sempre trabalhar em lugares e empresas, indústrias diferentes, para aumentar minha amplitude de conhecimento de mercado e tal. Acho que essa é boa, sempre gostei de fazer. Eu nunca gostei de pular de um concorrente para o outro. Enfim, eu não tinha
uma boa sensação, sabe? De estar numa empresa e para um outro concorrente direto, enfim, né? Não achava tão legal trocar de camisa de time, acho que esse era um tema que eu sempre tentei respeitar. Tinha um tema de estar sempre focado em sentar em posições de core business, que eram muito importantes estrategicamente para a companhia, porque quando você está numa posição central na companhia, você tem o foco da companhia, o foco do conselho, o foco dos recursos, você tem acesso aos melhores talentos, você tem acesso às melhores tecnologias, e às vezes quando você tem muito potencial e você está num lugar, cara, que não é tão importante para a empresa, você gasta muito tempo para tentar ser notado. E eu acho que isso era uma perda de tempo, então eu sempre tentei achar um lugar que eu tivesse as condições para florescer, então sempre próximo do core business. E valores, né? Empresas que tivessem muito meus valores, né? E que a gente não tivesse nenhum problema. Então, assim, esses eram os preceitos que eu usava, que eram muito técnicos, né, no final do dia, mas foram bons, me orientaram bastante para os passos que eu dei, inclusive passos que não eram necessariamente tão intuitivos, né? Então, quando eu saí lá do Compra Certa, a gente estava num lugar super moderno, super digital e tal, e de repente eu fui para a Raia Drogasil, Que era meio familiar, que não era? era uma empresa de capital aberta, mas sim com controle do grupo controlador, das famílias estão lá dentro, mas muito físico, né, assim, na época que eu fui lá era 0,6% do faturamento só digital, então assim, e aí o desafio era digitalizar, né, então assim, era não intuitivo, mas ele estava dentro dessas premissas, sabe? E aí, no final das contas, foi super interessante o que a gente fez ali dentro e tal, e foi super alinhado a propósito, foi muito legal, foi muito bacana. Hoje a empresa, assim, né, o que eu tinha, Consumer Centricity, que era a minha missão, e digitalização, que acho que a empresa, cara, fez tudo isso, né? Ele está fazendo quase 25% do faturamento digital, uma grande virada e tal. Enfim, né, o case de Consumer Centricity da Raia é icônico globalmente, enfim, isso até me abriu muitas portas, né, nessa nova fase e tal. Mas, enfim, não foi tão intuitivo, mas ele estava em cima dessas premissas, ancorado. Agora, esse último movimento que eu fiz, que foi sair da Raia e morar em Portugal, e assim, sem ter nada, assim, não estava enquadrado em nada disso, foi totalmente intuitivo. E foi muito interessante, assim, sabe? Foi muito interessante, porque o que estava por trás ali eu tenho um valor primordial, assim, né, que é família, enfim, né, dar uma condição legal para os meus filhos crescerem, ajudar também a minha esposa no movimento que ela estava fazendo, enfim. Então, assim, tinha uma coisa muito mais, digamos, nobre, ao mesmo tempo totalmente irracional, né, porque eu estava deixando uma série de, enfim... E desvalorizada, na verdade, né, um grande executivo, largar tudo. Exato. Para ir atrás da esposa, da família. Então, engraçado que muito da reação foi isso, né? Poxa, cara, que exemplo legal você tá dando, né? De você, cara, priorizar a tua esposa e abrir mão da parte profissional. Eu era um CEO naquele momento, né? Eu era um CEO de uma operação. Então, e aí até assim, aí eu fui ser consultor. E assim, se é consultor, você vai, né, num outro lugar, né, para conversar com as pessoas e tal. Você tá ali, né, de alguma maneira vendendo o seu peixe e tal. E você não é o cara que é procurado, né? Você é o cara que procura, né? É muito diferente. E aí eu estava conversando recentemente com um CEO de uma grande empresa, né, que é meu cliente, enfim, que a gente desenvolveu uma boa afinidade, enfim. E é um cara muito, muito grande, icônico no mercado, né? Todo mundo conhece ele. E ele me perguntou exatamente isso. Pô, como é que foi, cara? Você largar todo esse status, toda essa segurança e tal, pô, para ser um consultor e tal. E aí, cara? Eu falei, cara, eu vou te falar que foram duas coisas, né? Acho que duas coisas que eu precisei ter, né? Fé, que alguma coisa vai estar lá diferente, vai ser bacana e tal. E humildade. Cara, eu preciso disso, cara. Assim, o reconhecimento, ou os tapinhas nas costas, ou de alguma maneira o título, cara, puta, isso é de fato que eu tô aqui para, entendeu? E eu acho que tem esse ponto da preparação, né, mental, espiritual que eu venho fazendo nos últimos anos, que para mim ficou muito claro que, cara, eu não preciso disso, cara. Eu não preciso, eu posso estar em outro lugar de servir e tal. E no final das contas deu muito mais certo do que eu poderia imaginar, né? Então, é isso, né? Acho que assim, foi muito racional, com critérios muito objetivos, minhas decisões, e hoje em dia é mais sutil, é mais intuitivo, mas ao mesmo tempo eu tenho aprendido
que às vezes tem muito mais oportunidade nesse outro lado, né, Uhum. do que no lado racional. Uma grande mudança de vida geralmente traz aprendizados importantes. Tem um ano, né? Hum, Fazendo aniversário mais ou menos agora, dessa tua é isso, mudança. é isso. 12 meses. Quais foram os principais aprendizados? Eu acho que existem outros formatos. Acho que esse é o principal aprendizado. Existem outros formatos, né? Uhum. Outra coisa, quando você consegue equilibrar as coisas na tua vida, você consegue atingir um nível de plenitude muito maior, né? Então, conseguir equilibrar a saúde física, mental, espiritual, estar muito próximo da família, né? Convivência familiar, poder levar seus filhos para a escola, buscar. Cara, isso não tem preço. Não tem nada que compense isso. Entendeu? E eu acho que esses são os grandes aprendizados. Agora, também tem um aprendizado de que tudo é impermanente. Eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que amanhã ou depois eu volte para o mundo corporativo. Com certeza não vou voltar sendo o mesmo, né? Eu vou incorporar várias coisas que eu aprendi nessa fase e eu vou tentar não cair nas armadilhas que eu já caí no passado, né? Então, acho que são esses 3 grandes aprendizados. Bom. E ainda olhando para trás um pouquinho, quando você olha para tudo isso, o que te traz mais orgulho? Cara, eu acho que eu tenho tido uma oportunidade, Bi, que é de prestar consultoria. E assim, a consultoria, você chega num lugar onde você tem algum conhecimento que o time ali não tem, e de alguma maneira você está exercitando, né, um, uma sabedoria, né, que você desenvolveu ao longo do tempo, com prática, né, na prática e tudo mais. Então, assim, você chega de um lugar de servir, mas ao mesmo tempo de dividir, né? E eu tenho tido muita oportunidade de ser chamado para consultorias por pessoas que já trabalharam comigo. Que é o mesmo caso nosso aqui. Você está me Uhum. chamando, a gente trabalhou junto. E assim, eu tenho conseguido ter muitas vezes a sensação de que a minha passagem na vida das pessoas foi muito mais positiva do que negativa. E eu acho que isso para mim é o grande legado, sabe? Eu ter deixado amigos, ter deixado marcas positivas na vida das pessoas, a ponto de elas quererem de alguma maneira, né, tendo a oportunidade, me ter por perto. Uhum. Então eu acho que isso para mim é uma grande conquista, assim, sabe? Tem sido muito feliz esses reencontros. Uma das coisas que eu percebo, que eu te conheço e eu sei da tua trajetória, e ao te ouvir eu percebo também, é que você tem uma sede, uma fome por se melhorar, tá sempre se desenvolvendo. Como é que você faz para se manter nesse caminho, sabe? Eu tô me desenvolvendo, eu tô sendo intencional relativamente a quem eu sou e quem eu quero me tornar? Como é que você se organiza nesse sentido? Eu tenho, assim, priorizado o autodesenvolvimento. Eu vou te falar que hoje é, sem dúvida, o eixo mais importante da minha vida, né? E isso com com um propósito que é muito maior do que eu mesmo, né? Que é justamente, enfim, meus filhos, né? Minha esposa, minha família e tal. Poxa, eu preciso estar melhor para ser um melhor pai, né? Eu recentemente, vou contar uma história bem rápida, que até eu fiz um post sobre isso, um post que deu uma viralizadinha aí no LinkedIn, mas eu fiz um post sobre isso, e isso foi um site que, assim, que caiu para mim, e até me coloca mais ainda nesse track, né? Meu filho tá com 6 anos e começou a cair os dentes de leite dele. Eu vi esse Você post, viu? eu vi, mas conta. E assim, uma história real, tá? Não é clickbait, Uhum. foi de verdade a coisa que aconteceu. Caiu o dente dele e eu tava, enfim, num projeto enorme, viajando por toda a Europa e tal, sem parar, né? Então eu não vi os dentes começando a nascer. E eles começaram a nascer e minha esposa me liga e fala, olha, o dente do João tá nascendo e tal, mas tá tortinho. Quando eu voltei de viagem, eu fui olhar e tava de fato torto, os 2 dentinhos de baixo.
E aí eu falei, poxa, filho, você vai ter que colocar aparelho. E aí ele falou, não, mas eu não quero colocar aparelho. Não, mas tem que colocar. Não, não, mas eu quero que o meu dente fique torto mesmo. Mas por quê? Porque o seu é torto, eu quero ser que nem você. Então, assim, foi um negócio que, poxa, naquele momento eu fiquei tão feliz, assim, dele falar, pô, eu quero ser que nem você, mas ao mesmo tempo, assim, ato contínuo veio, olha a responsabilidade, entendeu? Olha a responsabilidade, porque meu filho de 6 anos, ele não tá vendo o que eu tô falando, o que eu tô pregando e tal, ele tá vendo o que eu tô fazendo. É o meu ato que conta, entendeu? Então, assim, ele olhou pro meu dente e, cara, essa é a referência, esse é o modelo que eu tenho que seguir. Meu dente tá torto. Uhum. O que que veio pra mim, né? Quais são os outros comportamentos que estão tortos também, que não estão legais, entendeu? Eu tô explodindo quando não deveria, eu tô sendo mais calmo, menos calmo, enfim, eu tô pensando mais em mim do que nos outros, enfim, veio um monte de coisa. E eu falei, cara, eu preciso acertar meus dentes, né? Uhum. Meus outros, todos os outros dentes, esse até é o menos importante. Mas enfim, e veio muito esse ponto, né? Porque eu tenho de fato os dentes de baixo tortos, eu já poderia ter arrumado-os, entendeu? Uhum. Eu tô vendo eles todo dia no espelho. E quantos comportamentos que a gente tem que não são legais, que não são bacanas, que a gente está vendo eles no espelho, né? Mas a gente de alguma maneira contemporiza e deixa passar e vai levando, sem entender que o efeito nisso não é só em você, é em volta, né? É nas pessoas que você mais ama. E eu acho que esse é um mega de um motivador para mim, sabe? É justamente ter essa oportunidade de ter 2 filhos, de ter uma esposa, enfim, a gente está num lugar que de alguma maneira a gente está isolado ali, né? É, num lugar novo e tudo mais, e é onde a gente tem que de fato melhorar para poder, né? Florescer, né? Num ambiente novo, diferente, enfim, tudo mais. Então, acho que isso tem sido um grande motivador do ponto de vista da busca do Uhum. autoaperfeiçoamento, né? Eu tô falando isso mais no lado pessoal. Do lado profissional, a mesma coisa, né? Como é que a gente vai evoluindo também profissionalmente, mas acho que, cara, na boa, se você evoluir pessoalmente, o profissional vai ser tão natural, porque no final das contas, né, você estava contando um pouquinho na abertura do podcast, cara, a liderança, né, sobre você ter uma visão, dar contexto para as pessoas, ter gente boa Uhum. e dar um espaço para as pessoas florescerem nos lugares que elas podem florescer Uhum. melhor, entendeu? Então, você lembra que a gente fez, né? Eu tirei uma pessoa que estava na área operacional e coloquei na área comercial. Uhum. E assim, O cara de finanças foi para foi para operações. operações. E, cara, eu lembro que eu tive que negociar tanto com todo mundo acima de mim, sabe? Assim, não, mas você não pode colocar esse cara, porque esse cara aqui, ele é de operações, ele não é comercial. Eu falei, não, cara, você não sabe, Uhum. você não conheceu ele, E ele entendeu? voou. E foi assim, o momento que o cara explodiu. Então, assim, e hoje, né, até essa pessoa, né, que a gente tá conversando, a gente sabe quem é, né, mas acho que a Ele foi gente... pro marketing. Ele tá em marketing, cara, assim, poxa, será que ele estaria lá, sabe? Então, assim, e com certeza ele está brilhando muito mais do que ele Uhum. brilharia na área operacional. Mas assim, você tem que entender as pessoas para isso, entende? Você tem que ler além do estereótipo, ler além da casca, você tem que olhar mais para a essência. E essa sutileza é difícil de ter, né? Então assim, essa sutileza ela não é profissional, entende? Uhum. Ela é muito mais pessoal, ela diz muito mais sobre como você está evoluindo pessoalmente e isso te ajuda a se conectar. E se conectando, você tira o melhor das pessoas. E no final do dia, cara, o que, que é a empresa, o que, que é a estratégia, cara? São manifestações que as pessoas fazem, né? Então, ter as pessoas certas no lugar certo é um exemplo, né? Que nem você colocar a semente no solo correto. E eu acho que tem uma última coisa que eu queria falar, que também tem que ter uma leitura muito importante de contexto, né? O contexto é o solo, né? A cultura da empresa. Então, por isso, assim, eu fiquei em 3 empresas que foram longos, né? Meu tempo na empresa foi longo. Mas tem um porquê disso também. Porque você começa a entender a estratégia da empresa, a cultura da empresa e o momento certo de plantar. Porque Uhum. não é todo momento que você vai plantar e vai vingar. Tem que estar o momento certo ali, a estação certa, né? No solo certo e tal. E aí a pessoa certa no lugar certo. E eu acho que tendo esse contexto todo, você consegue de fato fazer a coisa acontecer, né? Entregar pelos outros. Diz muito mais sobre desenvolvimento pessoal do que desenvolvimento profissional. Você pode ser um cara super técnico, se você não tiver, cara, algumas dessas coisas aqui, você não vai conseguir tirar o suco, né? Da situação, do contexto das pessoas, enfim, tal, e não fazer amigos, né? Pra vida, Uhum. que nem a gente faz, né? Que a gente conseguiu fazer. Tem um feedback que. Não foi
feedback, na verdade. Teve uma situação, você não vai lembrar, mas eu lembro. Talvez eu lembre, vamos lá. Você estava falando de ler o ambiente, né? Você estava há muito tempo na URP, você lia muito bem o ambiente político, que para mim era mais diferente, porque eu estava muito ali no digital do D2C, e tinha toda aquela coisa do core, que era uma outra dinâmica, que para mim era muito mais difícil. E eu lembro dessa reunião, eu estava com uma parte dos participantes em uma sala de reunião, e você estava noutra. E você estava me dando feedback live via WhatsApp. Bianca, read the room, leia o ambiente, olha, desacelera e olha. E era exatamente aquilo que eu precisava nesse momento. Então, essa coisa do feedback e da liderança tem muito a ver com uma generosidade, porque você não precisava ter feito isso. E, na verdade, teria funcionado de qualquer jeito, eu acho. Mas, de fato, eu entendo que você queria que eu ficasse bem na foto, que eu saísse bem da reunião. E aí, conectando os pontos, né? Feedback do João, feedback do Vitão. E o teu feedback? O mais, eu não vou dizer o mais duro, mas aquele que mais te fez pensar. Qual foi? Cara, eu acho que, assim, eu não consigo trazer um só, sabe? Porque eu acho que todos os feedbacks, eu tento sempre usar uma analogia, né? Que o feedback é um presente, assim, né? Menos dolorosos, assim, toda vez que alguém me dá um feedback, mesmo que eu não goste, eu tento imaginar que ele tá me entregando um presente embrulhadinho com laço, assim, sabe? Tipo, é um processo é um trigger, né? Que eu uso pra não entrar num processo de negação, né? E aí cair pro ego, e aí o ego se defender e você não aceitar. Sim. Que esse é o grande problema, né? Então, se você lê, se você sente, né, que o feedback é um feedback legítimo, que é para o seu bem, às vezes não é, às vezes é só para te detonar, mas se é legítimo, cara, às vezes se você fica tentando se defender dele, você não absorve, né, aquele presente, você não recebe aquele presente, né, você simplesmente dispensa antes de você conseguir, de fato, internalizar. Então, tem vários, mas eu acho que talvez tenha... Eu não vou nem falar que é um feedback, mas tem uma frase, tem duas frases, assim, cara, que eu acho que vem muito na minha cabeça agora, sabe? E eu vou te falar de duas frases que eu fui impactado bem no comecinho da minha carreira. Eu fui trainee, depois de ser trainee eu fui efetivado, enfim, tal, e eu peguei um projeto muito grande, estratégico, assim, na empresa, né, na Schindler, na época. Eu era o cara que fazia a leitura de ambiente, de mercado e concorrência, e eu fazia o relatório mais estratégico da empresa para o presidente, que era para fora, enfim, e dava um pouco de um drive de para onde está indo o mercado, para onde a gente está indo, pontos fortes e fracos que a gente tem que fazer. Então era quase assim, né, uma preparação para tomar decisão de estratégia, e várias estratégias foram definidas a partir desses relatórios. Então eu era um moleque, assim, de 23 anos, sei lá, 24 anos, e eu tava nesse ambiente, assim, cara, com o top 1 e top 2 da empresa, o tempo todo falando de estratégia. Cara, um negócio muito louco. Pessoas inteligentíssimas, assim. E aí, cara, de alguma maneira, me carimbaram lá como talento. Eu era o talento. E aí tinha 15 pessoas que eram os talentos da empresa. E a expectativa lá na lua. E aí, assim, expectativa na lua e o ego super massageado ali, né, cara? Um moleque de 23 anos e tal, se achando, né? A última bolacha do pacote. E beleza, e aí tem um treinamento que só vão os talentos. E é 5 dias num super hotel, e quem ministra o treinamento durante 5 dias é o presidente da empresa, o tempo todo. O presidente, os VPs e tal, e falando sobre cultura, né, sobre a estratégia, assim vai. E aí, logo no começo, eles colocam a gente numa sala, né, 15 pessoas, e aí tinha assim, alguns vice-presidentes, alguns diretores, alguns gerentes, e eu era analista sênior. Eu era o mais novo, tipo, dos 15 talentos eu era o mais novo. Então, assim, você imagina o meu ego onde estava indo nesse momento. Isso em, sei lá, 20 e poucos anos atrás. E aí eles chamaram Cortella, Mário Sérgio Cortella, para dar uma palestra pra gente, na abertura. E aí o Cortella fala uma história que ele sempre fala, já vi em alguns podcasts dele, no livro dele e tal, que ele conta a história do Não Esqueces que Tu És Mortal. Você já viu essa história? Não. É muito boa. Então, qual que é a história? Na Roma Antiga tinha um processo que era o seguinte: quando um general voltava vitorioso de uma guerra, ele não era permitido, os exércitos não eram permitidos entrarem em Roma. Eles ficavam fora da cidade,
Só que vinha uma biga do Senado, né, aquela charrete, aquela Uhum. carruagem do Senado, para buscar o general só e levar o general para o Senado romano, onde ele iria receber uma honraria. O que é essa honraria? Era uma bandeja com uma palmeira, uma folha de palmeira, né? E é essa a origem da expressão salva de palmas. Salva é sálvia, né? Salva de prata, Uhum. né? Da bandeja, de palma a palmeira. Então, salva de palmas é essa bandeja. É um simbolismo do máximo reconhecimento que alguém poderia ter no máximo, né, da civilização daquela época, que era Roma. Então, sim, era o máximo que o cara poderia chegar, né, como militar. E esse cara aí, então, vinha a biga, recebia e ele ia para... E aí ele ia passando pela população, a população toda parada e, né, dando a salva de palmas para ele e tal, aplaudindo e tal. Então você imagina, né, o quanto de reconhecimento que esse cara estava recebendo ali e tal, e é natural que o cara se perca, né? E no próprio ego. E aí, o que eles tinham? Uma ferramenta que era, né, um recurso que era, vinha um escravo junto. Um puxando a biga e outro atrás. Esse atrás, ele ia a cada 500 metros, mais ou menos, parava-se a biga, o escravo subia e falava bem baixinho no ouvido do general. Memento mortale est. Não esqueces que tu és mortal. E esse é o processo, né? Então, o Cortella conta essa história. Ele fala, pô, vocês estão aqui, vocês são talentos, né? Que legal, né, cara? Imagina, cara, tem 3.000 pessoas na empresa, tem só 15 nessa sala. Olha quem tá aqui. Enfim, enche nosso ego. Aí todo mundo subra lá, eu sou demais, eu sou... Então, ele conta essa história. E aí ele fala muito sobre esse processo. Então, não esquece que tu és mortal, claramente, assim, uma frase que para mim fica, então não é necessariamente um feedback, mas é algo que está sempre ressoando na minha cabeça. E às vezes que eu tropecei na minha vida foi porque eu esqueci. Né? Quando eu vi que eu estava indo numa onda muito forte de sucesso, 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 eu comecei a achar que de fato eu era aquele sucesso. E aí o universo tratou de dar-me uma lambada e, cara, não esquece que tu és mortal, né? Eu acho que esse é uma frase super icônica para mim, né? E a outra... Posso pegar a minha colinha? Esqueceu? Claro. Eu tinha... És mortal, né, Vitão? Esqueceu. És mortal. Deixa eu ver aqui, eu tinha... E a outra, que eu lembro também que foi nesse mesmo treinamento, foi um slide que o presidente da época mostrou e tal, que era assim, o bom líder olha para o espelho quando as coisas vão mal e olha pela janela quando as coisas vão bem. Então, o que quer dizer com isso, né? Quando as coisas não estão dando certo, é importante você fazer a tua lição de casa, né? De, poxa, o que eu poderia ter feito diferente? Quando as coisas dão certo, é importante você reconhecer teu time. Isso me marcou profundamente, assim, sabe? Porque, também, de novo, quando de alguma maneira as coisas deram certo e eu tentei me apropriar daquilo, né? Não necessariamente conscientemente, mas enfim, de alguma maneira eu me confundi com o sucesso, né? Eu achei que eu era, né? O sucesso era por minha causa. Claramente o universo vem e dá-lhe uma lambada para você entender, um lembrete que não é bem assim. Ao mesmo tempo, todas as vezes que a partir do momento que a gente conseguiu sucessos interessantes, eu consegui, cara, dividir, né, esse mérito com as pessoas, cara, só veio coisa boa, sabe? Só veio prosperidade a partir desse ato, né? E eu acho que isso me ajudou bastante, sabe? Eu não fiz, não necessariamente toda hora foi assim, né? Às vezes eu errei, ou fiz o contrário. Mas eu acho que assim, o aprendizado, né, o feedback que o universo me deu foi esse, né? E acho que esse talvez seja o feedback que eu gostaria de destacar aqui. E aí quando a gente fala de mortalidade, de ser mortal, você falou um pouquinho de propósito, queria conectar um pouco, voltar no propósito e trazer o elemento do legado. Sim. Daqui pra frente, digamos que você tá, acho que metade da vida, talvez tenha 60%. Vamos falar metade, né? Pô, por favor. Se o projeto é longevidade, Longevidade, vamos falar dá de pra chegar metade. nos 100 anos, vai, vamos lá. O que você pensa que você gostaria de construir daqui pra frente? O legado que você gostaria de deixar? Assim, Bi, eu sinceramente, cara, hoje eu tenho uma tranquilidade enorme pra falar, cara, que eu não tenho a mínima ideia. Eu não tenho a mínima ideia. És mortal. Eu tô querendo, assim, muito mais deixar o fluxo da vida acontecer, né? O que eu tenho, assim, de
guide, assim, né, de guia e de alguma maneira uma intenção, que acho que tem que ter alguma intenção, né? Você não precisa ter a forma, né, mas tem que ter uma intenção. Eu quero sim usar a minha capacidade, enfim, né, profissional para construir prosperidade suficiente para eu poder criar projetos pessoais mais significativos, né? Pessoais, assim, para ajudar os outros e tal. Então, acho que esse é um caminho que tem amadurecido, né? Eu tenho começado a me preparar já para isso. Então, eu admiro muito o teu movimento. Eu acho que é um movimento super bacana. E então, em algum momento, eu gostaria de poder também ajudar as pessoas, sabe? Fazer disso também o meu ofício, né? Então, mas assim, o como, não faço a mínima ideia. Assim, agora eu tô surfando o fluxo do invisível e entendendo o que está acontecendo. E tentando o máximo possível fazer isso de uma maneira bacana, né? Uma maneira legal, uma maneira equilibrada. E íntegra como você. E tentar o máximo possível, né? Manter essa integridade. E quando você pensa assim no mundo que você gostaria de contribuir, a gente tem um papel na construção do mundo, né? Uma contribuição, a gente deixa uma contribuição para o mundo. Então a gente se melhora nessa jornada de vida. Isso. E também eu entendo, eu enxergo que a gente tem o dever de melhorar o mundo em que a gente vive. É isso. Como é esse mundo melhor em que você gostaria de viver e que você pensa estar contribuindo? Eu acho que eu quero muito contribuir para um mundo onde o ser seja melhor, seja mais importante do que o ter. Ou fazer também, né? E assim, eu acho que a gente tem que tentar dar, de alguma maneira, né, a partir do nosso exemplo pessoal, exemplos de que você ser um ser humano melhor, isso é prosperidade, entendeu? Isso é prosperidade. Você não precisa ter grana, ter status, ter, enfim, ter um monte de casca, né? Para mostrar que você, de alguma maneira, enfim, conseguiu chegar num lugar bacana, sabe? E eu acho que a gente está num momento, né, do mundo muito materialista, né? Onde o que é o critério de sucesso é medido pelo que você tem de grana, o que você tem de status, onde você frequenta e tal. E eu acho que isso, se a gente não tem contra-exemplos disso, né, e no mundo ocidental, a gente tem poucos contra-exemplos disso, o mundo oriental é um pouco diferente, né? Você acaba não inspirando, né, as próximas gerações a pensar talvez de uma outra maneira. Então eu acho que eu tenho um papel, sabe, de alguma maneira mostrar que tem outros modelos, né, de como conduzir a vida, do que valorizar e assim vai, né. E eu acho que um pouco desse movimento que a gente fez, né, que a minha família fez, ela também é isso, né. É engraçado, muitas pessoas vêm perguntar para mim, pô, mas e aí como é que tá a vida e tal? Cara, você mora no meio do mato, né? Eu moro no meio do mato faz 6 anos agora. A gente foi pra floresta, né? Morar totalmente longe da civilização, né? Mesmo aqui, quando eu estava aqui no Brasil, eu já estava num lugar muito, enfim, no meio do mato ali e tal. E quando eu fui para Portugal, fui mais pro meio do mato ainda. Fui para cima da montanha, a gente tá, enfim, do lado da floresta, do lado do mar, um lugar incrível, mas assim, super isolado, né? E aí quando eu explico, né, poxa, mas você já pensou qual que é o benefício disso, né, para a saúde mental, para o teu sono, cara, para tua conexão familiar, enfim, para o teu processo, né, de evolução espiritual, meditativa e tal. Cara, é um exemplo, né? É um exemplo que dá para você ter, enfim, prosperidade sem você necessariamente estar enquadrado, né, num padrão que estão esperando de você, né? E do mesmo jeito, será que, poxa, eu vou ter tanto sucesso só se eu for CEO, se eu for, enfim, um alto executivo, se eu cara, tiver um monte de gente em volta de mim ali, né, e tal, ou, cara, eu posso ter um outro tipo de relação com o mundo. Então, acho que esse é um pouco desse convite, né, de como deixar o mundo diferente, né, talvez criando novos arquétipos, né, que podem ser positivos para algumas pessoas. E novas definições de sucesso também, né? Pois é. Essa era a minha última pergunta. Antes dessa próxima que eu vou te perguntar. Tá bom.
que é o que é que eu não te perguntei, mas que você gostaria que eu tivesse perguntado ou que você gostaria de compartilhar? Você fez tanta pergunta legal. Tem mais nada que teu coração queira dizer? Ah, eu. Nossa, você me pegou de surpresa agora. Não precisa responder. Se não tem, não tem. Eu acho que é isso. Acho que eu tô feliz de estar aqui. Obrigada, eu também. Muito bom estar aqui contigo. Assim eu consegui 1 hora contigo. Assim. E que hora. É. Muito Obrigada por obrigado. ter vindo, Muita por ter gratidão. compartilhado, por ter se aberto, né? Eu que te Veio de agradeço. jaleco aberto, eu gosto muito. É isso aí. Obrigada. Esse foi mais um podcast Backstage da Liderança, hoje com o Vitor Bertoncini, meu ex-líder, meu amigo. E a gente fecha por aqui. Até a próxima. Muito obrigada.